Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Vamos ficar de pé para a gente cantar, trazermos louvores a Deus nessa manhã. Que bom que você está aqui. Vejo rostos novos ou rostos que talvez eu não conhecia. Enfim, é um privilégio ter vocês aqui. E você também que está na nossa transmissão, que você possa aproveitar, que você não seja apenas um espectador nesse momento, mas que você possa participar, seja adorando, seja cantando, seja ouvindo Deus ministrar no teu coração. Eu não sei como foi a semana de vocês. Talvez aqui a gente tem... Vamos fazer um esquema aqui, vou fazer levantar a mão, tá bom? Quem teve uma semana boa? Quem teve uma semana puxada? Quem tem motivos nessa manhã para agradecer a Deus? Eu não vi aqui quem não levantou a mão, tá? Sério mesmo, não prestei atenção. Mas se você não levantou sua mão, eu digo, todos nós temos motivo para agradecer. Só o fato de você fazer isso aqui nesse momento, ó, né? Você respirar a florzinha, respirar não, é você sentir a florzinha e assoprar a vela, né? Que é o que a gente está ensinando para as nossas filhas, né? Para terem controle das emoções, né? Isso já é motivo de muita gratidão a Deus. E aqui Ele nos trouxe nessa manhã, né? Teve gente que fez aniversário essa semana, teve gente que celebrou aniversário essa semana, teve gente que o Senhor Ele colocou comida na nossa mesa. Talvez, não sei se você tomou café hoje de manhã, acredito que sim, a maioria deve ter tomado, e se não tomou, tinha um café gostoso aqui nessa manhã. Tudo isso é dádiva dele. E eu entendo que Deus Ele quer caminhar conosco. Diante de todo esse universo, de tanta coisa errada, do quão errados somos, de quão pecadores somos, Ele nos escolheu. Ele fala, filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui. E é diante dessa situação que a gente pode ter um encontro com Ele, não somente aos domingos, mas por que não numa segunda-feira de manhã, quando nós podemos buscá-lo? Ou diante daquela reunião chata no trabalho, falar, Deus, me dê paciência, Deus, me dê sabedoria para a tomada de decisão. Ou Senhor, abre portas para mim, preciso do Senhor nesse momento. Todos nós somos dependentes da graça dEle. Amém? Que a gente possa cantar, trazer louvores a Ele, e é isso, amém? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, meu bem supremo, meu Rei, Senhor
pede mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cantemos todos juntos. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Levante suas mãos bem alto. Nome de Jesus, levanta os mortos. O nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome mais dito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém?
água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Todos juntos. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Jesus, ele não só apenas venceu reis, não apenas venceu poderes, ele venceu a morte, amém? Aleluia! Se Deus está conosco, não há o que tememos. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Cante bem forte! Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Amém. Pai, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se o Senhor está no barco com a gente, Senhor, a gente não precisa temer a tempestade. Obrigado pela tua paz, Senhor, que excede a todo entendimento. Ela não significa ausência de guerras, Pai, porque o Senhor falou que nesse mundo a gente teria aflições, mas o Senhor falou para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E Pai, é diante da guerra que a gente vive, sabendo que o Senhor está presente, Pai. O Senhor traz paz ao nosso coração. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça,
pela Tua misericórdia. Obrigado pela nossa igreja, Pai. Tão limitado como somos, Senhor, o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Eu clamo ao Senhor nesse momento, Pai, para que o Senhor nos direcione e nos dê a Tua visão, Senhor. Que a gente possa sonhar os Seus planos, os Seus sonhos, Pai, como igreja, como comunidade, para sermos relevantes aonde estamos. Toca nos nossos corações, Pai, para servirmos ao Senhor com excelência onde a gente for, aonde estivermos, Senhor. Nos faz, Senhor, pessoas que participam daquilo que o Senhor está fazendo no reino, Pai, daquilo que o Senhor faz nessa cidade, nesse projeto chamado humanidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor, mesmo diante de todas as falhas, de toda a podridão que existe nesse planeta, nesse mundo, nesse universo, o Senhor nos convida para fazermos parte de tudo isso, e o Senhor acredita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos resgatar. Obrigado por nos restaurar. Cuida das famílias. Um mês que a gente fala tanto disso, da importância, Pai. É em casa que começam as coisas, Senhor. Aqui na igreja todo mundo pode ser santo, Deus, mas o Senhor, dentro de casa, o Senhor de fato nos ensina. É um laboratório do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer em nós, de como a gente trata as pessoas dentro de casa, de como somos pais, irmãos, filhos, marido, esposa. Enfim, Deus, faça em nós o Teu querer, e que nós, Pai, de fato estejamos com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós, que é Jesus Cristo. A maior coisa que já aconteceu nesse planeta não foi um homem que apenas dividiu a história, mas um homem que venceu a morte, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, pessoal. Bom dia, quero convidar as crianças. Tem criança na igreja hoje? Tem? Cadê? Cadê? Então venha. Tem mais? Tem mais? Tem mais criança? Tá faltando. Tô vendo mais. Que delícia, né? No mês da família, nós temos famílias completas aqui na nossa igreja. E as crianças não dão trabalho, tá, gente? Criança é o trabalho da família. De tudo que fizermos, se cuidarmos desses pequenos e ensiná-los a ser discípulos de Jesus, a gente já fez tudo o que precisava nessa vida. Essa é a nossa grande missão, né? Por isso estamos aí, ó. Todo domingo nós temos, não é salinha, é culto infantil, né? Bem bagunçado, bem divertido, no choro, na cambalhota, mas ele acontece, onde nós estamos ensinando os nossos filhos, os filhos da igreja, né? O pastor falou que eu sou mãe espiritual de todo mundo. Eu recebi isso com uma propriedade, porque agora eu tenho um monte de filho. Os irmãos que não sabem, eu e o Romeu estamos à espera do nosso filho virá pela via da adoção, então a qualquer momento ele chega para aumentar esse time, mas essa é a nossa grande missão. A nossa missão como igreja, como pais, como pessoas, é ensiná-los. É aqui dentro e lá fora. O irmão Tiago falou bem. Sermos servos aqui dentro e lá fora também. Vamos orar, criançada? Que a gente tem uma programação bem legal. Como é que a gente faz lá na salinha, Emily? Como é que a gente faz? A gente fecha o olhinho, passa a cola numa mão, passa a cola na outra mão e vamos orar. Colou. Querido Deus, muito obrigada pelo Deus que o Senhor é. Obrigada porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor se preocupa conosco. E agora, Senhor, de forma mais intensa, neste mês da família, nós estamos vendo como o Senhor é maravilhoso. O Senhor que formou, que criou a família. Muito obrigada por isso. Que nós possamos valorizar a nossa família, cuidar da nossa família,
cuidarmos um dos outros, marido e esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais, que nós tenhamos a inspiração no Senhor que nos formou, que nos criou. E te pedimos, ó Deus, que nenhum mal venha contra as famílias do Senhor. Que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, proteja do adultério, proteja da infidelidade, proteja da violência, proteja do vício, que o Senhor cuide das nossas famílias e que nós possamos fazer, Senhor, como o Senhor nos ensina na Tua palavra, olhar firmemente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, a quem dedicamos a nossa vida, o nosso louvor, tudo que temos, tudo que somos e a nossa família. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bom com os irmãos? Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos aqui alguns avisos, alguns comunicados que a gente tem aqui da igreja. Eu vou pedir para a Jean colocar aí para a gente. Acredito que a grande maioria já saiba, mas todos os domingos, irmãos, às 9 horas da manhã, a gente tem EBD aqui na igreja. Então, já tem um tempinho que todos os domingos, às 9 horas da manhã, a gente tem EBD. E agora, no mês de maio, o professor da EBD é o pastor Reinaldo. E aí ele fez uma proposta bem legal aí para esse mês. E o tema é Pergunte ao Pastor. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer, mas você nunca fez, você vai ter essa oportunidade. O pastor Reinaldo, ele tem estado com a gente todos os domingos às 9 horas da manhã, respondendo as perguntas. Hoje foi bem legal a nossa salinha também. A gente fez ali algumas perguntas, inclusive o pastor se preparou tanto que ele trouxe slide e tudo mais, foi bem legal mesmo, viu? A gente aqui também, nesse mês de maio, no último domingo, a gente vai ter uma feijoada aqui na igreja. Então, a proposta dessa feijoada é uma feijoada beneficente, né? E aí, num valor de R$50. Quem puder estar aqui com a gente, vai ser um momento muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque a feijoada da Luznet é muito, muito boa. Então, por apenas R$50, você pode aí contribuir e participar. Se você tiver interesse, no grupo da igreja tem um formulário que a Sandrinha mandou, você pode preencher, só para a gente ter mais ou menos uma noção da quantidade de pessoas que vão participar. E também, esse daqui, irmãos, muito importante, no dia 14 e dia 15 de junho, já no próximo mês, a gente vai fazer uma viagem missionária aqui com a igreja. A nossa ideia é ir para uma cidade aqui no interior de São Paulo, chamada Cerqueira César, inclusive a cidade ali da família do pastor, a pastora Olívia também vai estar lá. A gente vai abençoar ali 2 igrejas, a gente vai fazer um trabalho bem legal. Se você tem vontade de participar, você pode conversar comigo, pode falar com o Thiago Coppi, com a Kátia ou com o pastor, que a gente vai passar mais informações. O valor que a gente está colocando ali é de R$250 para 2 dias. Então, durante 2 dias você vai ter alimentação durante os 2 dias, vai ter hospedagem também, e aí só a locomoção, que aí a gente vai vendo como que vai ficar. Os irmãos que têm carro vão de carro, e a gente vai se organizando todo mundo para a gente ir juntos. Dos avisos é isso, e agora também nesse momento a gente separa aqui no culto para a gente também contribuir, para a gente ofertar. Como os irmãos sabem, a nossa igreja, a gente tem um compromisso financeiro mensal, com várias despesas e muitas coisas, mas o primeiro ponto é que a gente é muito agradecido, porque o Senhor Jesus tem nos abençoado, não tem faltado, e esse é o momento que a gente separa no culto para a gente poder contribuir. A gente alcançou até o momento 34% daquilo que a gente tem de meta aí mensalmente, então esse é um convite para você participar. Tem um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, fala assim:
Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E a gente tem aprendido que esse compromisso que a gente tem mensal é um compromisso de todos nós, e Deus tem abençoado a nossa vida e as nossas famílias. Amém? Deus abençoe. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz, que tenham obedecer, que tenham em ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente dos céus, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre te obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Que os rios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz onde estiverem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos são teus. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus.
Bom dia. Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui no mês da família. O mês de maio é um mês escolhido na nossa denominação para ser o mês da família. Por quê? Porque a gente tem o Dia das Mães, no segundo domingo de maio. E no dia 15 de maio é justamente o Dia Internacional da Família. Uma data também global para a celebração da família. E o nosso tema é edificando a sua casa sobre a rocha. Eu quero te lembrar e te recomendar os devocionais que a gente está soltando no grupo. Tem um devocional para fazer com as crianças, todos os dias, e tem um devocional também adulto, para você fazer sozinho ou em família. Bom, hoje o nosso tema é um tema difícil, porque a gente quer pensar sobre esses momentos difíceis do lar. E hoje é uma data também muito relevante, porque hoje é 18 de maio. 18 de maio no Brasil é a data marcada por uma ferida aberta, porque é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa é uma coisa importante da gente poder pensar. Nunca se fala em prostituição infantil, isso não existe. Toda vez que se trata de criança e adolescente, é exploração sexual. Tem um adulto por trás explorando isso de alguma forma. E essa data surgiu em memória da menina Araceli Cabreira, de 8 anos apenas, em que em 1973 foi sequestrada, violentada e assassinada por 3 homens, e esses criminosos, inclusive, nunca foram punidos, nunca foram pegos. E ficou marcada essa data como a data de enfrentamento dessa violência. Essa lembrança representa a dor de milhares de crianças e adolescentes que sofrem em silêncio, e muitas vezes dentro de casa. E como igreja, a gente não pode nos calar, a gente precisa ouvir, acolher, proteger e proclamar a restauração para as famílias feridas. É isso que a gente quer fazer hoje. Então, famílias feridas, uma realidade que não podemos ignorar. A Bíblia não mascara dores, ela revela as histórias reais, inclusive de violência familiar. Então, violência sexual está na Bíblia. Infelizmente, porque está na sociedade, porque está no mundo e está também na Bíblia. Em Gênesis 34, a Diná, filha de Jacó, é violentada por Siquém, um rei. E ele toma a Diná, violenta, e depois ele pede para se casar com ela, inclusive. O texto bíblico fala que Jacó, ele fica indignado, mas não faz nada, na realidade. Ele se indigna e não faz nada. Mas os irmãos da Diná, os filhos de Jacó, traçam um plano de devolver essa maldade, na verdade, de vingança mesmo contra eles. Eu vou te contar a história, depois você confere, se você já leu Gênesis, você vai lembrar. Esse rei violenta ela, como eu já disse, e depois propõe casar-se. Os irmãos se revoltam, o pai também, mas o pai não faz nada. E aí o pai do abusador vem e propõe uma relação cordial entre as famílias e um casamento, depois dessa violência sexual. Os filhos de Jacó bolam um plano e falam assim, não, tudo bem. A gente pode ter paz aí entre as nossas famílias, a gente pode vincular aí o casamento, só que todos os homens dentre vocês precisam de se circuncidar, porque a gente não pode estabelecer relacionamento familiar com um homem que não é circuncidado. E aí o rei aceita, fala, tudo bem. Ele proclama um decreto, todos os homens se circuncidam, que seria uma espécie de cirurgia de fimose, a circuncisão, né? Uma cirurgia peniana, que para uma criança é uma cirurgia muito simples, mas para um adulto já é um negócio um pouquinho mais complicado de recuperar. E aí quando os caras estão em recuperação, os filhos de Jacó invadem e matam todos. É um negócio meio sanguinário, né? É um negócio bem violento. Então, para vingar a irmã, eles matam praticamente todos os homens, quando eles estavam se recuperando da cirurgia, que seria um acordo de paz. Então, eles foram
vingativos por demais. A Bíblia meio que não toma partido sobre isso. O texto do Gênesis não é claro a respeito se eles fizeram certo, se eles fizeram errado, como é que foi. O texto só está lá. E só diz, os caras fizeram isso. Violentaram a irmã dele, eles fizeram lá um acordo que parecia ser de paz e foi lá e matar todo mundo na recuperação. Isso se dá, e a gente olhando para a Bíblia, muitas vezes, ou provavelmente por conta do silêncio do Jacó. Talvez se Jacó, como pai, como líder familiar, tivesse tomado uma atitude diante daquilo, talvez evitaria essa retaliação tão sanguinária contra todos os homens. Não foi contra o que violentou, foi contra todos. Foi uma mortandade generalizada. Mas como Jacó silenciou, então eles fizeram vingança ali com as próprias mãos. Tem um outro caso também na Bíblia, Tamar. Tamar é filha de Davi e foi estuprada pelo seu meio-irmão Aminon. A família de Davi também era uma família longe de ser perfeita. E aí ela é estuprada pelo irmão, o irmão finge estar doente, pede para que a irmã venha lhe fazer comida, e quando ela prepara a comida e entra no quarto dele para servi-lo, ele agarra ela e a estupra. O Davi também, o texto diz que Davi se indigna, porque depois, além de estuprar, depois ele manda ela embora, e ela fica com aquela marca. Você sabe que na antiguidade, as mulheres precisavam casar virgens. Era uma questão da sua própria honra. Aliás, um homem que se casasse com uma mulher não virgem, ele tinha o direito de devolvê-la à família, se ela não fosse virgem. E aí, imagina o caso de uma menina estuprada. Ela sofre estupro, a Tamar, é rejeitada, Davi se ira, mas também não faz nada. Já era o rei Davi, ele não faz nada. Bom, ela vive meio isolada, meio marcada por essa vergonha. E aí aqui, o que acontece? O Absalão, que era o irmão do Aminon, alimenta esse desejo de vingança por 2 anos. E lá na frente, ele também consegue matar, bola um plano para matar o seu irmão. E mata. Essas coisas, primeiro, servem para a gente entender que é uma realidade triste, grave, mas que sempre existiu, infelizmente. Por conta do pecado, por conta da força masculina sobre a mulher, e essas coisas todas. E na Bíblia, quando a gente pensa em família, eu gosto sempre de alertar a respeito disso. A gente fala, não, a família da Bíblia, a família perfeita, a família criada por Deus, a família como projeto de Deus. Tudo isso é verdade. Mas também é muito verdade que as famílias bíblicas eram muito problemáticas. Sempre foram. Então essa coisa de pensar uma família perfeita e imaginar que isso se concretiza na história, não, isso não se concretiza na história. Não se concretiza na Bíblia, não se concretiza depois da Bíblia. As famílias na história são muito, muito complicadas e algumas marcadas por muita violência. Esse mesmo Absalão que mata o irmão, ele propõe a destituição do trono do próprio pai do Davi. E ele faz um plano para assumir o trono do pai depois. E aí ele é morto por um dos soldados de Davi. Então os soldados do exército do pai matam um filho que queria usurpar o trono. O filho que toma vingança por uma irmã estuprada e mata o outro irmão que a estuprou. Então essas são as famílias da Bíblia. É essa confusão mesmo. Isso serve para você que tem uma família assim meio complicada, tem uma família assim que as coisas não dão muito bem encaixadinhas do jeito que deveria ser, e pensar, eu acho que agora a minha família é tipo a família da Bíblia. É esse jeito mesmo. É tipo se a sua família for muito perfeita, você está fora do padrão bíblico.
O padrão bíblico é de família complicada. Porque o padrão bíblico é de realidade. E essa é uma das belezas que a gente compara, às vezes, até com outras religiões, de ver que na Bíblia, os nossos grandes líderes, como Jacó e como Davi, eram também grandes pecadores. Eram também homens que fizeram coisas extraordinárias da parte de Deus e que cometeram falhas gravíssimas também. Agora, isso serve também para chamar a nossa atenção e alerta quanto a essas coisas, quanto à gravidade desses fatos e como a gente pode agir diante disso. Bom, o Salmo 147, agora eu quero te convidar para o texto bíblico, diz de forma muito bela que o nosso Deus, olha só, Salmo 147, 3, diz que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse é o nosso Deus. E como é que esse Deus age no nosso cuidado? No cuidado desses de coração quebrantado e desses feridos. Primeiro, Ele ouve o clamor dos injustiçados. No Êxodo, quando Deus chama Moisés para ir e voltar lá para o Egito libertar o povo, Ele diz, o clamor dos escravizados, o clamor desses que estão debaixo das chicotadas de Faraó, chegou até mim. Chegou para mim esse sentimento, esse choro, esse clamor dessas pessoas que sofrem. E agora, Moisés, você vai sair daqui do deserto, desse trabalho seu aqui de cuidar de ovelha, do seu sogro, e vai voltar lá e vai enfrentar o Faraó, porque eu quero libertar aquelas pessoas. Já deu a injustiça que eles sofrem e eu vou agir. O Salmo também diz que ele se aproxima dos quebrantados. Normalmente, em meio ao sofrimento, algumas pessoas dizem que no meio do sofrimento a gente se aproxima de Deus. Porque, na verdade, no meio do sofrimento a gente se quebranta. No meio do sofrimento a gente se coloca diante de Deus. No meio do sofrimento a gente vê que a gente não é nada. A gente vê que, de fato, a gente precisa do Senhor. E aí, isso nos coloca próximo do Senhor. Isso não significa desejar uma vida de sofrimento para que sejamos mais espirituais. Não precisamos. Não precisamos desejar sofrimento nenhum, nem para nós, nem para ninguém. Porque o sofrimento já está por aí. E a gente tem, às vezes, fugir dele. Mas, diante dos momentos de sofrimento, que são inevitáveis, por vezes, a gente pode se quebrantar e estar mais pertinho do Senhor, no sentido de buscar esse consolo de Deus. E claro, Deus nos dá uma nova identidade. Em Isaías, Deus fala, até com referência à nação de Israel, dizendo, vocês não serão chamados mais de desamparados, não será chamado mais de desamparada. O Senhor acaba por amparar os nossos sofrimentos. O Senhor acaba por nos amparar, inclusive quando estamos sozinhos, né? Às vezes a gente fala de família e há pessoas que estão distantes da sua família ou estão numa realidade diferente por circunstâncias da vida e que estão só. Mas, de fato, não estão sozinhas e não devem estar sozinhos, porque ninguém pode ou deve estar sozinho. E Deus nos convida para essa comunidade, e a igreja é sim uma família da fé. E eu já escutei muitas vezes essa expressão da boca das nossas crianças. Os irmãos de fé. Uma vez a gente estava falando sobre irmão para o Estevão, de irmão gêmeo. E ele falou, já tem irmão gêmeo. João é meu irmão gêmeo. Né? Outro dia também o João falou que teve não sei o quê, que os irmãos da igreja não estavam, que a família da fé não estava. Estava a família, ou a outra família, mas a família da fé não estava.
E esse é o sentimento que, graças a Deus, a gente tem cultivado nas nossas crianças e a gente quer cultivar como comunidade, para que nós sejamos realmente família espiritual uns dos outros. E a gente vai ganhando essa nova identidade de que não estamos mais desamparados. Temos um Deus que nos ampara, que nos chama para perto, e temos uma comunidade que vai se tornando a nossa família, uma família da fé de fato. Não é à toa que na história cristã nós chamamos uns aos outros de irmãos. É esse sentido mesmo, de que Deus é o nosso Pai e nós vamos formando uma grande família de irmãos. Bom, há uma história muito bonita também e muito dolorida de família, com José. Lembra que José foi primeiro torturado pelos seus irmãos, jogado lá num poço e depois vendido como escravo. E depois ainda os irmãos disseram para o pai que ele tinha morrido. E os pais seguiram a vida achando que José tinha morrido. E passaram-se anos. José sofre prisioneiro no Egito. Vai ser cuidador da casa de Potifar. Volta para a prisão depois. Depois se torna governador no Egito. E já na sua fase madura de vida, ele tem o reencontro com os seus irmãos. E esse texto é um texto muito mais bonito do que os textos vingativos das histórias anteriores, de Absalão com Aminon, ou dos filhos de Jacó na defesa da sua irmã Diná. Porque o texto de José mostra um José que se reúne com os seus irmãos, e José agora quase que o todo-poderoso do Egito, o número 2 na hierarquia de todo o Egito. Mas ele diz para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Do tipo, vocês têm culpa, vocês planejaram mal de fato contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. José poderia ter se vingado dos seus irmãos, ele poderia ter matado todos os seus irmãos, como foram as vinganças anteriores. Mas ele reconheceu que Deus estava agindo e que a melhor coisa que ele tinha a fazer ali era perdoar, em busca de Deus restaurar a sua família. Sim, porque carregar ódio, carregar mágoa, insistir nessas coisas dentro de nós, só nos fazem mal. Alguém já disse que rancor é você mesmo tomar o veneno achando que o outro vai morrer. Mas é você que está se envenenando. Você está se envenenando de ódio, você está se envenenando de rancor. E o melhor, e o mais saudável, o mais belo que a gente tem de fazer é perdoar. É claro que tem dores muito profundas e complicadas, e é por isso que eu tenho muito respeito e cuidado ao falar disso. Uma vez que a gente está falando, por exemplo, de abuso sexual, há sim muitas pessoas que sofreram abuso sexual na sua infância. Muitas pessoas que sofreram no ambiente da sua casa, inclusive. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa questão do abuso sexual não é uma coisa só de pedofilia. Isso a gente tem que entender. Pedofilia é doença. E a depender do grau, de fato, o sujeito tem que ser banido da sociedade e tem que ser colocado num tratamento, preso talvez a vida toda. Mas a maioria dos abusadores não são pedófilos, são oportunistas. Eles encontram oportunidades de se satisfazer sexualmente com uma criança ou com um adolescente. Então, na verdade, não é um pedófilo no sentido técnico. Os estudiosos têm dito isso. Os pedófilos, no sentido técnico da coisa, da doença realmente de uma pessoa que só se sente atraído sexualmente por criança em específico, é uma fatia muito pequena de uma doença grave que, volta a dizer, talvez essas pessoas, a depender do nível, tem que estar
em hospital, em tratamento psiquiátrico, fechados o resto da vida. Porque, de fato, ele não vai poder conviver em sociedade. Agora, a grande maioria dos abusadores, eles são oportunistas. Eles encontram facilidade, oportunidade. E aí eles abusam. E é por isso que a gente tem que estar muito cuidadoso. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos filhos. É por isso que nós temos que, sim, educar as nossas crianças sexualmente. Não é falar de sexo com uma criança de 5 anos, mas educar sobre o corpo, sobre as partes do corpo que possam ser tocadas, as partes que não podem ser tocadas. Quem é que pode tocar, quem é que não pode tocar? É a mãe, é o pai, é a avó, é o avô. Nomeia quem pode e quem não pode. Ensinem para as crianças que não pode ter segredo. A gente, na formação, nos cursos de proteção à criança, a gente aprende isso. Não podemos ensinar as crianças sobre segredo. O máximo que a gente pode ensinar as crianças, quando vai fazer uma coisa diferente, um aniversário, uma surpresa. Ó, vai ter uma surpresa para papai, uma surpresa para a mamãe. Daqui 2 dias a gente vai contar. Vai ser uma surpresa. Agora, você falar em segredo com criança, você poderá estar treinando ela para uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o abusador, ele trabalha com a perspectiva do segredo. Ele abusa e diz, é um segredo nosso. Por isso que uma das proteções é ensinar as nossas crianças que não tem segredo com o papai e com a mamãe. Tem que contar tudo. A gente tem que saber. No máximo, uma surpresa que dure pouquíssimo tempo. Dentre outras coisas, tem literatura para isso. Tem um livro muito legal que chama Não Me Toca, Seu Boboca. Uma linguagem infantil para ensinar as crianças sobre toque, sobre partes do corpo, que se pode tocar, que se não pode tocar, sobre essas proteções que a gente deve ter. Mas a despeito das proteções que a gente deve ter, dos cuidados que a gente deve ter, infelizmente acontece. Infelizmente aconteceu com muitos de nós, talvez. E aí nós temos alguns caminhos. Existe o caminho da vingança, de fato. Vamos pegar uma arma e vamos matar. Vamos pegar uma faca e vamos esfaquear. Vamos entrar numa escola e sair atirando em todo mundo, porque a gente sofreu ali dentro daquela escola em algum momento. Com certeza, não é esse o caminho. E aí, nesse caso, o caminho de José é muito mais cristão, embora José está muito antes de Cristo. Porque ele reúne os seus irmãos, e quando ele reúne, ele chora, ele lamenta, ele vivencia talvez a dor que ele teve, mas ele perdoa os seus irmãos. E ele diz aos seus irmãos, vocês queriam me fazer mal, é verdade, mas Deus transformou em bem. E agora eu perdoo vocês. Ele alimentou os irmãos, ele cuidou da família dele, enquanto ele teve vida. Reconhecendo que no fundo, e de todas as formas, Deus estava cuidando dele, a despeito de todo aquele sofrimento. As famílias que são restauradas, elas se tornam um refúgio para os mais vulneráveis. Por quê? Porque quando a gente passa por sofrimento, mas a gente é sarado, a gente consegue acolher também quem sofre. Esse é um dos problemas, porque um dos problemas do abusador ferido, ou do abusado ferido, é se tornar abusador também. E aí a gente mantém o ciclo do mal. Há muitas histórias sobre isso. Quando vai se investigar lá a vida do abusador, ele vem com a história de que foi abusado também. E por muitas vezes é verdade. Claro que isso não pode, nem é desculpa para cometer crimes. E justamente por isso é que nós temos de ser curados por Deus, para quê? Para a gente, primeiro, não seguir com o ciclo de violência e crime, e pelo contrário, conseguir acolher, proteger quem sofre.
Porque com certeza, quem sofreu vai saber acolher melhor quem está sofrendo. Você que sofreu vai saber acolher melhor quem sofre. Você que já perdeu gente querida na sua família, vai conseguir acolher melhor no velório a outra pessoa que agora perdeu também. Você que já passou por dificuldades financeiras na vida, você vai saber acolher melhor quem também está passando agora. Não é que você tenha que viver tudo para você ajudar outra pessoa, mas quando você vive sofrimentos, você fica mais sensível, você fica mais aberto, você se torna mais compassivo, mais misericordioso. Mas isso, se realmente você foi curado. Porque se você alimenta mágoa e rancor, não vai dar certo. Porque você vai transmitir essa mágoa e esse rancor. Você vai transmitir esses sentimentos que na verdade são malignos. E só farão mal para você mesmo e para quem convive com você. Então, sim, como igreja, nós vamos denunciar o mal. Nós não vamos tratar crime de forma só espiritual. Nós temos de tratar crime como crime. Quem comete crime precisa ser julgado, precisa ser preso muitas vezes e etc. A gente tem que estar atento aos cuidados daqueles que sofrem. Sim, as pessoas sofrem, chegam na igreja com muitos traumas, com muitas feridas, com muitos problemas. E a gente precisa estar aberto e atento a este acolhimento. E aí eu faço aqui um apelo para você que tem mais anos de fé. Para você que já tem uma jornada de fé maior. Use a sua maturidade. Use todo o conhecimento e todas as experiências com Deus que você tem e teve para ajudar quem está sofrendo e, em especial, tem menos experiência na fé, tem menos vivência na fé. É assim que os irmãos sobrevivem, é cuidando uns dos outros. E normalmente os mais velhos cuidando dos mais novos. E às vezes não é mais velho de idade, mas é mais velho na fé, mais maduro, que precisa cuidar dos imaturos, dos que estão chegando. Claro, nós temos que educar as nossas crianças sobre limites e proteção. Eu já dei aqui algumas dicas. A Tati tem uma formação completa sobre proteção. O Diego já fez um curso mais curto sobre proteção de crianças. Eu tenho muitas informações e conhecimentos sobre proteção. E a gente tem que conversar, tem que falar, tem que esclarecer, tem que ensinar e tem que demonstrar a todos que estamos atentos, com os olhos bem abertos sobre nossas crianças. Que estamos vigilantes, que qualquer tipo de intenção maligna não vai passar batida aos nossos olhos. A gente está atento, a gente está observando, a gente está vigiando, a gente está educando as nossas crianças para denunciar. A gente está de olho e tem que estar ao que está acontecendo. E assim construir uma cultura de confiança, respeito e restauração. Confiança de estamos em um ambiente seguro. E está seguro porque estamos todos vigilantes. Está seguro porque quando um de nós sofre, nós teremos o cuidado, mas também a discrição de cuidar de quem sofre. Quando um de nós traz uma questão profunda e delicada sobre sua família, nós somos confiantes o bastante para receber, silenciar, orar e cuidar privadamente daquele que sofre. Não expor. Porque se por um lado nós temos de educar as nossas crianças e manter os nossos olhos bem abertos, por outro lado, quando acontece algo traumático em uma casa, em uma família ou com uma pessoa, nós temos de ter a descrição de cuidado privado. Para que haja ali uma relação de plena confiança.
para que ninguém se sinta exposto, exposta, mas se sinta de fato cuidado. Essa é uma outra realidade bíblica, né? Lembra quando Noé ficou bêbado? E dois filhos cobrem o pai, mas um dos filhos expõe a nudez do pai. Então, há quem exponha e há quem cubra, a quem proteja, a quem preserve. Nós temos de ser aqueles que preservam, que cuidam, que nunca expõem. Uma cultura de respeito, nós respeitamos uns aos outros, nós respeitamos o tempo do outro, nós respeitamos o limite do outro, nós respeitamos o corpo do outro. Né? Fundamental, né? Mas tem que dizer isso. Nós respeitamos. Cada um no seu tempo, cada um no seu limite, cada um no seu contexto. Eu quero ver aqui todo mundo chegando feliz e contente, que maravilha, cada domingo. Mas é possível que alguns não chegam tão felizes, nem tão contentes, por circunstâncias variadas, em que a pessoa quer compartilhar, às vezes ela não quer compartilhar, às vezes ela quer silenciar, às vezes ela só quer orar, só quer chorar, às vezes ela quer ficar aqui depois do culto conversando, às vezes ela quer sair logo. E está tudo bem. Está tudo bem, por quê? Porque nós temos de respeitar o outro dentro da vida e do contexto de cada um. E, por fim, nós devemos sempre buscar restauração. Sim, vamos sofrer feridas, vamos ter problemas, vamos sofrer abusos, eventualmente podemos abusar de alguém, não a nível criminal, espero, mas existem abusos de outra ordem, né? De relacionamentos, de amizades tóxicas ou sei lá o quê. E a gente precisa estar atento, cuidado, eventualmente pedir perdão, eventualmente se reconciliar em algumas situações, a fim de sermos sempre restaurados, a fim de sermos sempre sarados por Deus, a fim de sermos sempre curados por Deus. Então, a restauração é sempre um caminho. E o caminho da restauração tem a ver com perdão, tem a ver com reconciliação, tem a ver com conversas sinceras e profundas, às vezes, que promovem restauração das relações, dos corações. Então, famílias edificadas sobre a rocha não são famílias perfeitas, são famílias restauradas. É isso que a gente quer. A gente quer um ambiente de restauração, um ambiente de cura, não de perfeição, que a gente sabe que não existe. A dor existe, a violência é real, mas o evangelho é mais forte. O sangue de Jesus não apenas perdoa pecados, ele cura traumas, ele reconstrói vidas, ele refaz lares. O sangue de Jesus, ele é muito mais do que perdoar pecados. Ele traz cura para nós, ele traz restauração. Por quê? Porque a partir de Cristo, a gente regula todas as nossas relações. A partir de Cristo, que revela um Deus como Pai, a gente regula e revê o nosso contexto e a nossa referência de Pai. A partir de Jesus, que revela um Deus que perdoa os nossos pecados, a gente regula o nosso olhar e a nossa condição de perdoar também outros pecadores. A partir de Jesus, que abençoa e que é bondoso para com as pessoas, a despeito de ser traído, ser cuspido, ser morto na cruz, nós regulamos também a nossa relação, as traições que sofremos, as violências que recebemos, e oferecemos ainda perdão. Não porque somos bonzinhos, porque na verdade Deus nos perdoou primeiro, e esse perdão de Deus atravessa a nossa vida e alcança as nossas relações. Agora eu queria orar pelos feridos,
orar por todo mundo que precisa perdoar, orar para aqueles que precisam ser restauradores, como José, e que a sua casa seja um instrumento aí de cura. Não só a sua casa, como o seu trabalho e a nossa igreja. É isso que a gente quer que aconteça, é isso que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para mim, para minha própria casa, para minha própria família e para vocês que são a minha família da fé. Então, imagino que talvez algumas histórias tenham ocupado a mente de vocês, algumas lembranças, talvez algumas dores, inclusive. Mas considere nesse momento a gente poder orar e entregar isso nas mãos de Deus. Considere o caminho de restauração que você pode estabelecer para você mesmo e, eventualmente, até na restauração de uma relação com outra pessoa. Às vezes a gente vai liberar perdão para alguém e não vai precisar voltar a conviver, mas a gente vai liberar. A gente vai liberar o nosso coração. A gente vai dizer, ó, deixa a pessoa ir em paz, deixa ela se dar bem na vida, deixa dar tudo certo, sabe? É aquela coisa, Deus te abençoe, beleza. Esse é um dos sentimentos que a gente precisa ter diante de algumas circunstâncias que a gente carregou alguma dor, alguma mágoa. A gente tem que liberar. E há restaurações que voltam para o convívio. E que bom. Amizades históricas, relacionamentos familiares, relação dentro de casa, no casamento. Essas a gente precisa restaurar, né, justamente para restabelecer o convívio, a harmonia. E há pessoas que a gente não precisa restabelecer convívio, mas que igualmente a gente precisa perdoar, para que o nosso coração fique liberado de qualquer dor, de qualquer mágoa, de forma que a gente não esqueça, não é amnésia, mas de forma que aquilo já não faça mais mal para a gente, que está tudo bem, que a gente deseja inclusive o bem para outra pessoa que nos feriu, que ela seja bem-sucedida e siga a vida dela, porque do nosso coração a gente já liberou perdão, não tem mágoa, não tem ressentimento. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, não só pelo outro, é por nós mesmos. Nos fará bem, nos trará saúde, essas coisas. Pai amado, cura a gente, Senhor. Com certeza, nós temos mágoas, nós temos feridas, nós temos machucados, de todo tipo. Às vezes mais superficiais, às vezes bem profundos. Mas que o Senhor cure a todos, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz seja cura para todas as mágoas, para todas as feridas, para tudo que nós sofremos nessa vida, Senhor. Traga-nos cura. Senhor, também dá-nos perdão, porque com certeza nós também ferimos alguém. Com certeza as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações também provocaram dor em alguém. Também ferimos, também machucamos. Que o Senhor também nos perdoe, porque não somos santos. O Senhor nos perdoe também. E que como pessoas que foram feridas ou pessoas que ferem, que em tudo nós sejamos restaurados. Restaurados para que a gente não se sinta mais tão machucado. E restaurados para que a gente também não machuque os outros. Pelo contrário, que a gente seja restaurador agora. Que a gente seja cuidador de quem sofre. Que a gente seja o acolhimento de quem está sofrendo. E que a gente seja o consolo junto ao Espírito Santo do Senhor, daqueles que estão se achegando à fé. Que nós sejamos de fato pessoas maduras
na fé, que ajuda outros a se aproximarem do Senhor e terem vidas cuidadas e restauradas. Ajuda a gente, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Fiquemos de pé. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? Teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra,
Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com todo o povo de Deus no mundo. Amém. Amém. Vai, paz, Deus abençoe. A gente vai cantar mais um pouco.